E a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga suposto superfaturamento de 130 milhões de reais em impressão de provas do Enem. Os contratos que estão sob a mira da Justiça foram firmados entre 2010 e 2019. E sobre a mudança na gestão logística do Exame Nacional do Ensino Médio no governo Bolsonaro, nós vamos conversar agora com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que está em contato aqui com a gente. Tudo bem, ministro? Boa noite, seja bem-vindo. Ótimo, obrigado. Uma satisfação estar falando com vocês aqui dos Estados Unidos sobre um assunto que no passado eu não podia comentar tão abertamente, mas agora eu posso. Pois é, né, ministro? E esses contratos foram interrompidos justamente em 2019, né? O senhor se tornou ministro do governo Bolsonaro em abril de 2019. Queria saber se na chegada do senhor, o senhor percebeu essas irregularidades, quais foram as providências, como é que foi a decisão de se interromper contrato com essas prestadoras de serviço, qual foi a participação do senhor nesse episódio todo? Eu não queria contradizer a Grael, que eu tenho tanta estima por ela, mas foi uma imundície que eu encontrei no MEC, né? Isso é uma imundície. Então, agora a Polícia Federal está investigando suspeita de superfaturamento durante 10 anos anteriores ao governo do presidente Bolsonaro. Então, foi antes disso. Mais uma imundície aí para ver se, de repente, pode sujar a camisa de uma pessoa que já tem a camisa suja, né? Mas é curioso, porque quem foi ministro da Educação naquele período que os contratos que estão sendo investigados, suspeita de superfaturamento na gráfica? Quem foi? Será que estava o Haddad lá? Será que estava o Mercadante? É que eu estou perguntando. Será que eles têm alguma coisa a ver com isso? Porque pode ser incompetência, né? Não tiveram competência de impedir o superfaturamento. Pode ser conivência ou pode ser também estar no rachuncho, né? Sempre é possível estar no rachuncho. Ou pode ser outra coisa também, de repente a gente não sabe. Mas eu gostaria de aproveitar, porque na época eu levei muita pancada. Quando eu aterrisei no MEC, primeiro o Vélez, né? Foi substituindo o ministro Vélez, que com certeza não tem nada a ver com esse episódio aqui, mas eu tive que apagar um incêndio rápido, porque primeiro havia sim chance de não acontecer Enem, porque a situação era caótica, estava tudo em frangalhos. Por isso, por esse exemplo que você vê dessa investigação de superfaturamento, você já vê o caos que estava. E eu tive que apagar esse incêndio, responder a um monte de deputada chata, né, que ficava me interpelando e atrapalhando, em vez de me ajudar a investigar o caso, né, mandar, trocar tudo. E fizemos tudo isso num período muito rápido e a gente conseguiu colocar de pé o Enem, que foi considerado aí o melhor Enem. Não teve casos de polêmica, vazamento de informação, fraude, venda de gabarito, nem nada disso. Então, assim, eu queria aproveitar hoje para dar uma limpada um pouco no passado, porque naquela época eu apanhei muito da Folha. A Folha, como vocês sabem, tem a gráfica plural, que também já teve envolvida a família Frias, né, que tem a gráfica plural, que também já teve envolvida aí nos probleminhas do Enem. Então, basicamente é isso, gente. Foi uma grande sujeira que a gente pegou e foi limpando. Aproveitando, a gente criou naquele ano, limpamos tudo, fizemos tudo novo, né, tudo dentro dos conformes, com o apoio lá do Tribunal de Contas da União. E também começamos a fazer o Enem digital, porque com o Enem digital isso tudo acaba. A impressão do Enem, primeiro que é uma operação de logística gigantesca, mas o Enem digital ele reduz muito o risco de fraude, reduz muito o risco da pessoa perder no dia por um problema de saúde, e ele está rodando bem. Não teria por que a gente não implementar ele, reduzir bastante o custo. O Enem é uma fortuna para fazer, reduz bastante o custo e está tudo pronto para seguir adiante. Mais uma pergunta, ministro. Agora a Cristina Gremel. Ministro, vou te desculpar pelo uso da palavra imundície, mas o senhor estava se referindo a uma imundície efetiva. Quando eu estou brincando com você, Cristina, desculpa. Quando eu critiquei o ex-ministro da Educação pelo uso de palavras como lixo e nojo, é porque ele claramente não leu a medida
provisória aqui que altera a regra de entrada no ProUni, ampliando para um grupo maior de estudantes e melhorando a fiscalização, para que não haja irregularidades ali, para atender efetivamente quem precisa. Era essa a minha crítica. Mas vamos lá, eu queria ficar no ProUni especificamente. Quando o senhor era ministro, que tipo de irregularidade surgiu no ProUni? O senhor conseguiu detectar alguma coisa? Então, eu vejo, isso é importante, Cristina, eu não tenho medo de comprar briga, mas eu compro a briga geralmente para ganhar. Eu sofri 178 processos, nunca tinha tido um processo na pessoa física, e como ministro abriram 178 processos contra mim, ganhei todos, absolutamente todos. Então, o que eu vi? Muita coisa errada no MEC, nós protocolamos tudo e mandamos para a polícia, para o Ministério Público, para ele dar prosseguimento. Enquanto não sai uma notícia como essa, clara, objetiva, agora saiu, Polícia Federal investiga as gestões passadas, 10 anos, que em tese estariam sendo superfaturados o Enem, 10 anos, que aparentemente eu acho que pega, enquanto esse Haddad, né, o Andrade, sei lá, estava lá como no Ministério, que entregou para mim o MEC, a educação, eu prefiro usar ensino, né? O ensino no Brasil, ele passou acho que 6 ou 8 anos como ministro, teve outros, né? Como o Mercadante, foi 2 vezes ministro também, teve até o Cid Escavadeiro, irmão do Ciro Gomes, mas esse passou só 1 mês. Mas eles me entregaram o ensino no Brasil no último lugar da América do Sul. Essa que foi a grande obra desses discípulos todos. A gente não é que está atrás da Finlândia, não é que a gente está atrás da Coreia ou do Canadá, a gente está atrás da Colômbia, a gente está atrás do Peru, a gente está atrás do Chile, o último país da América do Sul. Então, essa tigrada que está aí, que gosta de posar de bom moço, faz cara de conteúdo. Enquanto eu estava lá no Ministério, me criticaram pra caramba. Entendeu? O que eu tenho a dizer para eles é o seguinte: vai aparecer mais coisa, eu acho. Vai aparecer muito mais coisa, se Deus quiser, se a corrupção puder ser trazida à tona no Brasil, desse período passado, para embelezar, não o Wikipédia, né? Porque o Wikipédia é uma coisa curiosa. Você entra no meu Wikipédia, só falta falar que eu joguei pedra na cruz, né? Mas se você entra no Wikipédia do José Serra, não tem lá 60 milhões de dólares que encontraram da conta dele na Suíça, ilegal, uma conta que imediatamente foi proibida a investigação. Então, acho que é isso, resgatar o combate à corrupção e tentar parar a chaga que é a corrupção na educação, que é ser vergonhosa. Não que roubar numa estrada não seja feio, é que eu acho realmente, quando a pessoa rouba num hospital ou rouba na merenda, e aqui eu estou dando um recado claro aí para uma tigrada aí que já foi governador de estado, tá? Envolvimento com roubo na merenda. Então isso daí, para mim, é uma vergonha muito grande. Eu não posso falar, porque se eu falar agora as coisas que eu vi e sei, é processo, e aí o processo eu não tenho como ganhar. Isso tudo que eu estou falando aqui, se quiser processar, vai acontecer o que aconteceu com 178 processos até aqui. Ganhei todos. O que dá para dizer é isso, vem mais coisa, e um dos mecanismos, você vai lembrar que logo que eu assumi, eu tive que fazer um contingenciamento que foi integralmente descontingenciado, de novo, né? Com as mentiras aí que foram contadas, que era corte, e no final não foi. Pagamos tudo, para todas as áreas, não foi só para as universidades, mas ainda sobrou só para as universidades 200 milhões de reais a mais. Desculpa, eu falei demais. Imagina. Pergunta agora, ministro, de um ex-colega do senhor, Ricardo Salles. Diga, Salles. Abram, tudo bem? Bom te ver aí. Salles. Tudo Olha, bem? me conta uma coisa, como é que você encontrou o aparelhamento ideológico do Ministério da Educação? Assim, horrível. Se eu contar, é inacreditável. Primeiro dia meu, como ministro, estava tendo uma briga interna muito grande, tinham militares lá, tinha uma pessoal que não era... Estava uma briga, eu coloquei ordem na casa, mas apareceu uma pessoa, eu acho que de esquerda, no primeiro dia que eu estava, assim, uma multidão fazendo aquele discurso de abertura, passou até na Rede Globo e cuspiu na minha orelha, não deu nem tempo de ver, né? Então, assim, esse tipo de confronto, até físico que tem, né, é muito desgastante. Depois disso, eu posso te contar outras coisas, porque está registrado.
Eu tive uma conversa com, na época, o Nadalim, integralmente gravada e apresentada dizendo que meu celular estava ligado e ele tinha escutado pelo meu celular. Não tem uma ligação minha recebida ou atendida ou feita por um jornalista da Globo. Como é que eles tiveram acesso à conversa? A gente encontrou bug, né? Encontrou os aparelhinhos lá, limpamos o meu escritório, limpamos o andar. Tinha desde pessoas que entravam no gabinete que eram ligadas à juventude psolista do Distrito Federal, presidente da juventude psolista do Distrito Federal, até gente que tinha envolvimento com coisas bem mais pesadas. Então, assim, foi uma batalha hercúlea. E você vê isso até na minha cara, né? Você pega aqui a minha barbinha, essa parte aqui do meio era pretinha quando eu virei ministro, e hoje ela está branquinha, tá já adequada para o Natal. Guilherme Fiuza. Boa noite, ministro. Como o senhor está vendo esse avanço, pelo menos tentativas aí de expansão dessa ideia de linguagem neutra em estabelecimentos de ensino brasileiros? E eu já vi o senhor comentando que nem sempre o que parece ser a militância é o grande problema, que tem tubarões de mercado por trás de certas ações. E a gente sabe assim que linguagem neutra pode ser até um dia que a população, a sociedade brasileira queira falar dessa maneira, mas a gente sabe que hoje é um avanço artificial e jabuti não sobe em árvore. Quem é que está botando esse jabuti em cima da árvore, ministro? Fiuza, obrigado pela pergunta. Isso daí é típico da escola de Frankfurt. As pessoas não acompanharam. Eu acabei me inteirando isso já na universidade, quando eu me tornei professor da Universidade Federal de São Paulo, porque eu fui entender o que estava acontecendo, porque parece filme de distopia. Se você quiser seguir, o que é o plano maior? Você tinha o marxismo tradicional, sindicalista, a favor da revolução, esse não existe mais, isso é bobagem. Daí o pessoal, hoje em dia, todo mundo sabe do Gramsci, tome as escolas, tome as universidades, só que não é isso que está por trás. O que está por trás hoje, a ponta de lança, é a escola de Frankfurt. E ali na escola de Frankfurt é o niilismo. Então, o que acontece? Eles são pessoas extremamente sofisticadas que usam a desconstrução objetiva da família e do indivíduo. Então, se você não sabe o seu sexo, se você não sabe quem você é, se você não consegue se expressar, você já perdeu a batalha. Não é ao acaso. Isso tem desde o livro de George Orwell, né, a novilíngua, a língua nova que é criada com os termos novos, ou se você quiser pegar uma linha mais filosófica tradicional, você pega o Wittgenstein, ele mostra, a partir do momento que você domina a fala, você domina a forma de pensar. Isso está no George Orwell, mas Wittgenstein ele explora isso de uma forma mais estruturada. O que eles querem? Eles estão nitidamente avançando nessa batalha, ano depois de ano. Eles entraram nas nossas casas através da televisão, com a nojeira das novelas. Hoje eles estão entrando na sua família, com o seu filho, não é mais seu, quem vai dizer como educá-lo e não ensiná-lo, né? Quem vai educar é um sábio através do Estado. E você vê também eles entrando na sua mente. Como? Através da linguagem, com uma criação de uma nova língua, né, de novos termos, que impede de pensar, impede de expressar as coisas. Então eu vejo como uma batalha que, se você não levar a guerra para o território inimigo, você vai perder essa batalha, porque eles vão entrar dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua mente, já estão entrando. Você hoje não conta mais piada, não usa mais expressões que não eram racistas, como se usava antigamente. Mais uma pergunta, ministro. Agora, José Maria Trindade. Perfeito. Ministro, prazer falar com o senhor aqui. Eu queria que o senhor falasse aí sobre essa mudança no ProUni, né? Uma ampliação que foi entendida como restrição. O senhor acha que isso aí melhora a qualidade desta iniciativa de incentivo ao acesso a universidades? Zé Maria, se você me permitir, se você puder fazer outra pergunta, por uma questão de elegância, eu sempre procuro evitar qualquer ação do atual ministro, para evitar de gerar problema para ele, que se ele quiser fazer o certo, já vai ser muito difícil.
Então, eu conheço lá, ou qualquer atitude que eu tive nas minhas gestões passadas, na iniciativa privada, eu dificilmente critico quem está atualmente me substituindo. Dificilmente. A não ser que tenha um caso de corrupção, daí eu me sinto à vontade para criticar. Enquanto for um aspecto técnico, e aí tem várias coisas que eu poderia até comentar, mas eu procuro sempre evitar, eu acho que meu papel seria ficar de boca fechada, eu ajudo mais. Tá? Se você puder fazer outra pergunta, eu preferia. Sim. Ministro, sobre essa Eunice aí que bancava carros caros para o filho, visivelmente ganhos acima da possibilidade, ela era braço direito da ex-presidente do INEP, né? A Maria Inês. É uma ligação clara ali entre a ex-presidente do INEP e essa funcionária, né? Sim, infelizmente é isso que você encontra muito nas estruturas do Estado. O Estado ele foi aparelhado, ele existe para explorar a gente é obrigado a pagar esse imposto. O Estado está controlado há muitas gerações por um grupo pequeno de pessoas, e esses 5 milhões, que agora chama atenção, é muito dinheiro. Roubar 5 milhões é muita coisa, mas é menos que a gorjeta que você deixa para o garçom no restaurante, porque o roubo, só nesse caso, foi muito maior. Não, está sendo investigado, né? Estamos investigando ainda. Então, não posso afirmar que foi roubo mesmo. Mas caso sejam esses números mesmo, isso daí essa não é a principal. Tem gente muito mais graúda por trás. E o que eu posso dizer, infelizmente, essa parte da corrupção é só uma ponta do problema. Você consegue montar estruturas que eu considero ilegítimas, estruturas nefastas, estruturas podres para a sociedade, que são os grandes conglomerados empresariais que obtêm monopólio ou contratos leoninos com o Estado que a gente paga imposto para manter, ou monopólio de mercado, como, por exemplo, estarem fazendo a grande campeã nacional do ensino do Brasil, com a compra de várias empresas do setor, que no final, daqui a alguns anos, você vai ver bolsas de estudo do Estado sendo pagas diretamente por um ente privado, que vai ter 80% do mercado, como, por exemplo, coincidentemente, tem a Ambev no Brasil, que tem 80% dos postos de venda de cerveja no Brasil. Foi feito com dinheiro, assim, com a anuência do CAD. Esses campeões nacionais receberam dinheiro do BNDES, empréstimo que sai do nosso dinheiro subsidiado, e muitos receberam isenção tributária. E esse aparelho que suga, que arranca o nosso couro, é legal. Não é ilegal, esse que é o mais dramático. Não que não bastasse, né? Hoje eu estava lendo o jornal, tá lá, o Ivan Monteiro, que foi o braço direito do Bendini no Banco do Brasil, está sendo indicado para ser co-presidente, lá, co-CEO do Credit Suisse do Brasil. Então, assim, o bicho não para, né? Ministro, nosso tempo está quase esgotado, mas não dá para liberá-lo sem fazer essa última pergunta. Tem muita gente querendo saber qual o futuro, ministro. Vai voltar ao Brasil? Vai ser candidato nas eleições do ano que vem? Quais os planos? Voltar ao Brasil. Isso é uma coisa que eu e meu irmão, a gente tem que fechar esse ciclo, pelo menos saber como é que termina essa história. A gente era da iniciativa privada, depois a academia também, conhecemos o presidente Bolsonaro no começo de 17, quando não tinha praticamente ninguém. Nos tornamos, por uma questão de acidente, pessoas públicas. Fomos caçados, como, por exemplo, nesse caso vocês vão lembrar, me caçaram violentamente do Enem. Na época eu não podia falar por que estavam me caçando. Hoje em dia vocês já sabem. Estavam me caçando só pelo caso do Enem. Abram os jornais e vejam, Rede Globo, a Folha, me caçando de pau. Todo dia falando mal de mim, todo dia falando que o Enem não ia acontecer, que no final teve. Hoje fica mais claro do porquê, né, dessas estruturas grandes negativas. E eu tenho que voltar para saber o que vai acontecer, se a gente ainda consegue influenciar o Brasil e evitar que ele vire uma grande distopia, que infelizmente está cercando cada vez mais, essa distopia está chegando perto de você.
Você pega, olha, desde a questão da violência, doutrinação das crianças, a forma de falar, a sua liberdade de ir e vir. Você agora vai ter que andar com uma carteirinha de vacinação para provar quantas vacinas você vai tomar, vai ficar só em uma ou duas? Então tem uma série de coisas que está fechando um ciclo. E a gente vai tentar, pelo menos, reverter isso, tá? Vamos participar de uma tentativa de reverter. Se nós conseguirmos, aí abre-se um novo ciclo nosso no Brasil. Senão, a gente vai seguir nossa vida, pelo menos, com a consciência tranquila. Eu peço a Deus, realmente, eu acredito, mas eu peço a Deus realmente que esse cenário mais sombrio não se materialize para o Brasil. Perfeito, então a palavra do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, entrevista ao vivo, exclusiva aqui aos Pingos nos Is. Muito obrigado, ministro, mais uma vez pela presença aqui no programa. Agradeço, gente. Fiquem com Deus aí. Grande abraço a todos. Obrigado.